bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos amigos peixeiros. Eu sou o Júlio Black, estou de volta para comentar os lançamentos do cinema esta semana em Juiz de Fora e com um retorno muito especial. Vocês podem até não ver, mas lá atrás nós temos várias malas ultrapassando o limite de 23 quilos de bagagem. Ela que esteve viajando aí pela Polinésia Francesa, Nova Caledônia, também esteve na Nova Zelândia, Austrália, Tahiti, que é um lugar mágico. Graciele Nocelli. Graciele, bem-vinda de volta. Obrigada, Júlio. Prazer estar de volta. Eu levei um susto porque eu achei que você ia falar que o retorno era da mala. Eu falei, meu Deus. Mas é um prazer estar de volta aqui na primeira sessão com você, né? A gente ficou aí um tempinho afastado, o Júlio tirou férias, depois eu, e agora estamos aí de novo para comentar, né, os lançamentos do cinema aí na cidade. Exatamente. Nós temos até, Graciele, 3 lançamentos e meio, a gente pode colocar assim, porque terça-feira que vem tem a exibição de um filme da África do Sul, Rafiki, mas é só na terça-feira em apenas um horário, e outros 3 filmes que estão estreando nesta quinta-feira, um que é a animação Corgi Top Dog, que é do cachorro da rainha da Inglaterra, outro que é A Tabacaria, que é um dos últimos filmes do ator suíço Bruno Ganz, e o principal lançamento da semana, que é It, capítulo 2, que é a segunda parte da adaptação do livro, um dos mais famosos livros do Stephen King. O primeiro filme foi lançado em 2017, foi até agora a maior bilheteria da história para um filme de terror, com 700 milhões de dólares, e também é a maior bilheteria para uma adaptação de um longa que é baseado na obra do Stephen King, que a gente sabe que não é só de terror, é só a gente lembrar que tem Um Sonho de Liberdade, acho que A Espera de um Milagre também, Conta Comigo, e no caso então de Stephen King é a maior bilheteria de uma adaptação dele. Graci, você assistiu ao primeiro filme, né, de 2017. Assisti. Qual a expectativa? Assim, acho que eu tô preparada pro retorno do Pennywise. Eu tô esperando. Agora aquela galera lá não tá não, né, Júlio? E aí eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, porque a gente sabe que a história passa 27 anos depois. Então eu quero saber lá como que eles vão se virar. Eu acho que a gente aqui que tá curioso, né, pra ver nas telonas, a gente tá super preparado. Agora eles lá, o que vai dar isso eu não sei. A crítica tem sido positiva, né, Júlio? É Você verdade. conta pra gente um pouquinho do que vem aí, do que a gente pode esperar? Conto sim. Como a Graça até já adiantou, a segunda parte se passa 27 anos depois. É até uma decisão que eles tomaram, porque o livro tem essa questão de mostrar a galera na infância e depois adulto. Até o telefilme que saiu no final dos anos 80, que tinha o Tim Curry como Pennywise, eles condensaram tudo numa história só, eles preferiram fazer dessa forma, tanto que a segunda parte tem quase 2 horas e 50 minutos, assim, é muito tempo, é mais tempo até que o filme dos Vingadores, é mais tempo que o filme do Tarantino. Nossa. Mas voltando então à história, se passa 27 anos depois, praticamente toda a garotada que fazia parte do Clube dos Perdedores, que foi quem derrotou o Pennywise no primeiro filme, saiu da cidade, apenas um deles ficou, e aí volta a acontecer aquela série de desaparecimento de crianças. E a primeira coisa que ele imagina é, o Pennywise voltou, e como o Clube dos Perdedores tinha feito essa promessa que, caso ele retornasse, todo mundo se uniria mais uma vez para derrotá-lo, provavelmente em definitivo, ele chama a galera que está espalhada pelos Estados Unidos. E aí vale destacar que esse elenco adulto conta com alguns atores bem conhecidos. O James McAvoy, que a gente conhece como o Professor Xavier do filme dos X-Men. Tem a Jessica Chastain, que esteve no último e malfadado filme dos X-Men, o Fênix Negra. E também temos o Bill Hader, que a galera deve conhecer talvez até da época do Saturday Night Live. Enfim, essa galera retorna. Só que daí tem aquela questão, isso já era mostrado no primeiro filme, que todos eles tinham uma série de problemas, era bullying porque um era gordinho, a menina que sofria abuso por parte do pai, tinha o garoto hipocondríaco com uma mãe superprotetora, e quando eles retornam para a cidade a gente descobre que eles ainda têm essas questões mal resolvidas. Vários deles ainda têm esses problemas do passado que continuam no presente.
e isso também é mostrado nos flashbacks, até porque quando eles chegam na cidade, eles não lembram muito bem dessa história do Pennywise, que é meio bizarra, né? Então, assim, aí eles têm que lidar com essa questão do passado, relembrar esse lance do Pennywise, e também tem a questão que o próprio Pennywise, que volta a ser interpretado pelo Bill Skarsgård, ele sabe que juntos essa galerinha aí tem poder para vencê-lo, e ele tenta fazer de tudo para separar a galera, porque ele sabe que é mais fácil derrotá-los assim. E a característica principal dele é se alimentar do medo e do trauma das pessoas, principalmente as crianças. E como eles são adultos que cresceram com esses problemas, eles acabam se tornando um prato bem interessante. Então a questão é saber como é que esse confronto vai se dar na tela do cinema. Vale lembrar também que o Andy Muschietti, um diretor argentino, retorna, que ele dirigiu o primeiro longa, está nesse segundo, e a gente fica nessa expectativa aí. Será que ele supera o primeiro, tanto em qualidade quanto em bilheteria? O que é que você acha? Eu acho que tem. O primeiro já era aquela expectativa e deu certo. Agora é continuidade de um sucesso, né? Quem viu o primeiro quer ver o segundo. Então, eu acho que tem tudo aí para repetir esse sucesso que foi o primeiro, até superar. A questão, Júlia, é que a gente lembra que no primeiro filme rolou muita curiosidade sobre o elenco, quem ia fazer quem na fase adulta. O que você achou do elenco? Eu particularmente gostei bastante, achei uma decisão. Assim, é claro que outros nomes até bem mais famosos chegaram a ser cogitados, assim, pelo público mesmo, né? Quem que vai fazer? Eu lembro que a menininha, muita gente falava assim, será que pode ser a Amy Adams, por causa da cor do cabelo e tal. O que você achou? Eu particularmente gostei. Eu achei, assim, uma escolha bem interessante, pelo menos a crítica tem falado muito bem, não só da interpretação deles, mas até mesmo a aparência, que são atores que lembram muito as suas versões enquanto criança. É até engraçado que você falou da Ruivinha, né, que é a Beverly. Para mim, pelo menos, ainda mais que o filme, a primeira parte se passava nos anos 80, ela me lembrava muito um ícone da época, que era a Molly Ringwald. Assim, que era assim, até pelo corte de cabelo e tudo mais. Só que a Molly Ringwald, hoje em dia, eu acho que ela está com 50 anos de idade, ela estaria um pouco velha demais para o papel, né? Então eu acho que a escolha da Jessica Chastain, que é uma excelente atriz, foi muito boa. O James McAvoy, a gente nem precisa falar do quanto que é bom. O Bill Hader, que talvez não seja tão conhecido, mas é um cara que o cinema merecia dar mais destaque para ele. Tem o Isaiah Mustafa, que interpreta o cara que continua morando na cidadezinha, na cidade de Derry, que também é interessante, mas todo o resto do elenco, assim, parece ter sido muito bem escolhido. Então a gente fica com uma expectativa bem positiva para a história. Stephen King é sempre um convite, né? Para leitura e também para assistir nas telas, né, Júlia? Só clássico, então. It capítulo 2 é uma boa opção, então, principalmente para quem gosta de filmes de terror. Mas vale só então citar aqui rapidinho no final uma outra estreia, que é A Tabacaria, até por ser algo raro aqui, que é uma coprodução da Áustria e da Alemanha. A gente sabe que filme europeu geralmente não chega aqui, e vale destacar porque é um dos últimos longas que tem a participação do Bruno Ganz, que é um ator que morreu no início do ano, em fevereiro, que o pessoal mais cinéfilo conhece, que ele interpretou o Adolf Hitler na Queda. Ele também era o ator principal em Asas do Desejo, de Wim Wenders, e que nesse filme ele interpreta o Sigmund Freud. Até apesar de ser um drama, lembra um pouco a história, uma comédia romântica dos anos 90, A Teoria do Amor, porque o Sigmund Freud ele faz amizade com um garoto que trabalha na tabacaria da qual ele é cliente, e esse garoto é apaixonado por uma menina, e ele começa a conversar com Freud para saber como chegar nessa menina, e como Freud é o pai da psicanálise, tinha toda coisa de estudar a mente feminina e tal. É interessante ver isso, e ainda mais que o filme se passa naquela época da ascensão do nazismo, que daí a situação começa a ficar complicada para eles, e eles ficam na dúvida se continuam no país ou fogem. A gente sabe que o Freud tomou a decisão inteligente de fugir e ir para a Inglaterra. Então eu acho que é uma opção também, né, para quem gosta do cinema europeu. Uma alternativa bem diferente do It, né, que promete mais suspense e terror. Exatamente. E todos esses filmes
Estão com a programação na versão impressa da Tribuna de Minas, que já saiu hoje. Você pode dar uma olhada lá se programar, ou então dar um pulo tribunademinas.com.br, acompanhar, ver toda a programação, se agendar para o final de semana e aguardar que semana que vem estaremos de volta, tá ok? Então, valeu aí pela companhia, Grace, valeu pelo retorno. Prazer estar de volta e estou aqui aguardando ansiosa para nossa finalização. Então vamos lá. Vida longa e próspera.